O mistério do tênis do bode. Edmir Sinclair. Formávamos uma turma grande quando chegamos ao restaurante japonês na Avenida Niemeyer, em frente ao Colégio Stella Maris. Uma noite quente de sábado estava começando. Nesse verão, a Casa Encantada tinha hóspedes ingleses, Jeff, Dave, Katrina e Helen. Amigos e músicos londrinos muito queridos, ingleses com alma carioca, que vieram conhecer o Brasil. Nenhum lugar é melhor para isso, no Leblon, do que o condomínio dos jornalistas. Dentre os amigos que foram se acomodando no reservado, que era um dos charmes dos restaurantes japoneses do Rio, na época, estava meu amigo Bode. Bode não, Carlinhos. Que Carlinhos? O Bode. Para entrar no reservado é necessário tirar os sapatos e deixá-los do lado de fora da porta. Todos, acomodados, bebidas e muito saquê foram pedidos, a conversa foi ficando cada vez mais animada e divertida. Os ingleses não falavam uma palavra de português e os brasileiros nenhuma de inglês. Claro que alguns de nós falávamos as duas. Mas, no correr da noite dos saquês, isso se mostrou não ser importante. O Bode era dos que arranhavam inglês sofrível e, a despeito disso, passaria a noite inteira em altos papos com o Jeff, que apesar de não entender português se defendia bem na mímica. O Bode era um cara que se pode chamar de safo. Se virava, nem sempre com sucesso, na maioria das situações perigosas. Tinha uma coragem de aventureiro, era um desbravador nato. E, trapalhão. Era o único da galera com coragem para saltar de qualquer altura, às vezes a aterrissagem é que não era o que se pode chamar de sucesso. Mas, do chão nunca passou. Não foi à toa que sua vocação o transformou num voador profissional de parapente, algum tempo depois. Todos ali dentro daquele reservado interagiam como amigos de infância. Alguns eram. Impressionante como saquei melhor a fluência em inglês e português. Os ingleses estavam rindo como se entendessem as piadas, e os brasileiros também. Em mim, a sensação era que a cidade inteira estava sorrindo. Eu estava morando em Londres desde o ano anterior e vim passar o carnaval no Rio de Janeiro trazendo os ingleses. O Mito, meu parceiro musical e amigo de infância do Leblon, também morava em Londres e veio no mesmo bonde. Olhei em volta e todos ali naquele reservado me eram muito queridos. Minha irmã estava ali, rindo e transbordando alegria como sempre. Meu compadre Dedé, além do Mito, Tuca e do nosso querido Bode. Amigos muito importantes uns para os outros. O tempo se encarregaria de me mostrar que aquele se tratava de um momento raríssimo e, por isso, inesquecível. Fartos de comida e muito saquê, pedimos a conta para partir para outra etapa da noite. Conta paga, abrimos a porta do reservado, nos sentamos nos degraus para calçar os respectivos sapatos. Todos calçados, de pé, prontos para irmos embora. Menos o Bode que, com um dos pés do tênis na mão, andava para lá e para cá procurando o outro pé. A princípio, ninguém se deu conta mais, com o passar do tempo e da procura, nada foi achado. O Bode foi ficando nervoso e revirava tudo em volta, em busca do tênis reboque importado, de cano alto e novinho, última moda no Rio em 1986. O gerente do restaurante mobilizou outros funcionários e a procura foi minuciosa. E nada foi achado. O gerente não sabia o que fazer ou falar, o resto do pessoal estava em pleno acesso de riso, ríamos a ponto de perder o fôlego, e o Bode revoltado com o roubo do pé do tênis dele, esbravejava e gesticulava inquieto e agitado. Quando mais ele e os funcionários se movimentavam pelo restaurante, mais engraçada a cena ficava. O gerente chegou a perguntar para ele: "O senhor tem certeza que chegou com o tênis aqui?" O Bode parou diante da pergunta completamente estapafúrdia, e respondeu ironicamente: "Não, senhor, eu saí de casa calçando só um pé do tênis, olha como fica bonito." E mostrou um pé calçado e o outro sem calçado.
O gerente ficou constrangido e pediu desculpas pela pergunta leviana e concordou que aquilo não fazia o menor sentido. Era tão surreal a situação, que o bode e o gerente não aguentaram e começaram a rir também, afinal, quem roubaria apenas um pé de um tênis? Por fim, o gerente deu-lhe um cartão assinado e prometeu que, se o tênis não fosse encontrado, o restaurante o reembolsaria. O bode era um cara do bem e da paz, e quando estávamos nos dirigindo aos carros estacionados, ele já estava de bom humor e rindo junto com a gente. A imagem dele, naquela noite, caminhando com um pé calçado e o outro descalço é hilária e inesquecível. Coisas que só aconteciam com o bode. Bode não, Carlinhos. Que Carlinhos? O bode.